Bom dia, mas eu dei bom dia para todo mundo, bom dia. E já dizendo para você que eu e o João Pensil não liberamos os nossos nomes para os seus futuros filhos. Combinados? Muito bem, eu quero dizer a essa amada igreja da minha gratidão em vocês terem trazido o pastor Marcos com a sua família como presentes preciosos para o nosso estado. Uma família muito querida, que nós aprendemos a amar. E que bom que nessa manhã eu revi o Dom Léo, Patrícia e a Vitória. Deus abençoe vocês, na família muito querida que nós amamos muito. Você que está aí com seu cônjuge, fique em pé, por gentileza. Você está com seu cônjuge. Por favor, dá um beijo carinhoso nele agora. Não vale selinho, tem que ser beijo mesmo. Pastor Marcos, beijou bem? Que bom. Pode sentar. Você que é solteiro e solteira, chegará o seu momento. Tá bom? Então, fique tranquilo, fique em paz, no nome de Jesus, tá? Uma alegria poder estar com você nessa manhã. Qual é o tema dessa manhã da mensagem? Ninguém sabe? O pastor me passou um tema. Só eu sei, pastor? Ah, rapaz, eu pensei que a igreja toda soubesse. Então, deixa eu puxar aqui. Crescendo em nossa influência na família. Antes de ler o texto, eu queria te dizer uma coisa muito importante. Não existe no coração de Deus melhor projeto. Não existe no coração de Deus melhor instituição do que família. E a pergunta nessa manhã é como você pode influenciar a sua casa. A pergunta é como você pode influenciar na sua família. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Gênesis 2, de 10 a 14, está escrito assim: no Éden, nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado do leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Minha querida igreja, queridas famílias, Deus teve todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção para criar um ambiente para a família viver, chamado Jardim do Éden. Jardim muito especial,
jardim com um aroma especial, jardim com frutos, árvores, flores, tudo de uma forma harmônica, bem diferente. Jardim onde tinha a presença de Deus diária, jardim onde a família teria liberdade de ser, de viver, de crescer, de interagir. Jardim que tinha um olhar de Deus, um olhar de muita misericórdia, de muita compaixão, de muita alegria e de muito prazer. Um jardim. É assim que Deus não só planejou, mas Ele sonhou. Não só planejou e sonhou, mas Ele realizou esse sonho. Sabia você que Deus, ao olhar para a sua família, Ele tem a mesma percepção, tem as mesmas emoções, porque a sua família, para Deus, ela é um grande jardim. E o texto nos diz que eu e você temos o privilégio de influenciar a nossa casa e a nossa família. E diz que no jardim do Éden tinha um rio, e esse rio irrigava o jardim do Éden. Nessa manhã, eu preciso de fazer algumas perguntas, e a primeira delas é esta: como você tem influenciado a sua família, irrigando sobre ela e nela amor, compaixão, perdão, compreensão? Como você tem irrigado esse jardim chamado família? Porque a ideia é: como eu posso influenciar a minha família? Nascia um rio que gera vida. E você sabe da importância de um rio para uma cidade, de um rio para um estado, de rios para uma nação. Você sabe da importância da água para a vida, mas eu gostaria de que eu e você soubéssemos da importância da nossa família para nós mesmos, da nossa família para a nossa igreja, da nossa família para a sociedade, da nossa família para o Estado, da nossa família para a nossa nação. De que forma você é esse rio que está irrigando, gerando vida dentro do seu contexto familiar? Diz que o rio, em dado momento, ele vivencia algo extraordinário. Ele se divide em 4 braços. Ele se divide em 4 situações. É a mesma família, mas essa família precisa entender, dentro do texto, que nós precisamos, nesse sentido, não viver uma divisão, mas viver uma unidade, com 4 coisas que eu quero colocar para você nessa manhã. O rio se dividia em 4. E é interessante que no primeiro momento, vai dizer que o primeiro rio, ele tinha ouro, e esse ouro era de excelente qualidade. Ele não era bom, ele era excelente. Você sabia que um dos erros que nós cometemos na vida é darmos a Deus o nosso melhor?
E o melhor nunca vai comover o coração de Deus. O melhor nunca vai sensibilizar o coração de Deus, porque Deus nos deu Jesus Cristo não o seu melhor, mas Ele deu Jesus Cristo o seu excelente. Deu o seu excelente para Deus, dando o seu excelente para a sua casa, para a sua família. Dê a excelência do amor, porque às vezes, minha querida igreja, nós amamos as nossas famílias não de uma forma excelente. Nós amamos com o nosso melhor, e o nosso melhor, ele não requer esforço. O nosso melhor não requer renúncia. O nosso melhor não requer entrega. Agora, o nosso excelente na família, isso sim requer esforço, requer renúncia, requer abrir mão de nós mesmos. E eu quero nominar cada braço desse rio para a gente entender a nossa influência em família. O primeiro braço, quando aquele rio se dividia, eu vou chamá-lo de pertencimento. A sua família, me permita, ela não é um hotel. A sua família, me permita, ela não é um parque de diversão, se bem que você precisa se divertir com a sua família. Sua família não é um restaurante para ser um self-service. A sua família, ela te pertence, e essa família precisa ter de você exatamente a influência do pertencimento. Queridos, casamento, ele não é definido por um contrato, por uma assinatura. Filhos não chegam até nós apenas pelo nascimento. Filhos nos pertencem como bênçãos e heranças do Senhor, como está no Salmo 127. E às vezes, eu e você não temos entendido que precisamos influenciar as nossas famílias com a ideia do pertencimento. E eu vou te dar algumas coisas muito simples para que você entendamos, porque o Evangelho, ele é simples. Quer ver uma coisa? E aqui eu não vou sobrecarregar ninguém. É só lembrança. Tenho 3 filhas e sei muito bem o que é isso. Para vocês, filhos, sem sobrecarregar vocês, os quartos de vocês são bem arrumados? O uso da água, o uso da energia na sua casa, para você que ainda não paga conta, você se sente pertencente à família, dizendo: a água, a luz e tudo que transita dentro dessa casa faz parte da minha família, e eu pertenço, e eu tenho responsabilidade, e eu preciso cuidar, porque a vida está ficando muito cara. Andressa, primeira filha, é casada. E um dia, pastor Marcos, ela usou uma expressão muito interessante. Casou, primeira semana, eu me encontrei com ela, ela disse: pai, olha que coisa engraçada, pai. Enquanto eu estava na sua casa, parecia que havia uma mágica. Eu saía de casa, a despensa estava vazia, a geladeira vazia. Aí quando eu voltava, pai, estava tudo cheio. Eu disse: bem-vinda ao mundo adulto. Magia, filha, chama-se dinheiro
que seu pai vai ao supermercado e compra. Acabou a magia. Rale, compre, pesquise. Você pertence à sua família? Sincera e honestamente, você pertence à sua família? Porque parece-me, querida igreja, que a gente está de passagem, que a gente não se envolve com as emoções, não se envolve com o mundo do outro. Eu vou te contar uma história, para mim a história mais difícil para ser contada. Fevereiro de 1994. Um menino, um jovem, chamado Jean Carlos, acordou, era uma segunda-feira, deu uma volta dentro da sua casa, foi para o quarto dos seus pais, descobriu o revólver do seu pai, que ele tinha porte para isso. Entrou no banheiro, olhou para o vidro, para o espelho, pegou o revólver e colocou na cabeça e puxou o gatilho. Os seus pais, quando ouviram aquilo, correram para o quarto. A sua irmã, médica, estava de plantão naquele dia. E o seu pai ligou para ela e disse: minha filha, aconteceu exatamente isso. E o seu irmão está indo para o hospital. E quando ele chegou, a sua irmã o recebeu nos seus braços. E ele deu os seus últimos suspiros de vida. Giancarlo morreu nos braços da minha esposa. E quando eu cheguei no hospital, a minha sogra olhou para mim e ela me fez uma pergunta que até hoje eu não sei responder. Ela me perguntou: pastor, por quê? Até hoje a gente não tem respostas. Porque Giancarlo tinha tudo o que ele precisava. Mas ele deixou uma família destroçada. Porque ele não entendeu que o suicídio dele tirou de nós algo tão precioso. E a gente ficou se perguntando aonde a gente errou. A gente procurou em tudo do Giancarlo uma vírgula sequer que desse sinal de que ele iria cometer o suicídio. Talvez nós não tenhamos cuidado das emoções do Jean. Você pertence à sua família. Existe esse sentimento de pertencimento, de eu sou da minha casa. De tal forma que você esteja envolvido com a sua família, com as emoções, com o mundo. De tal forma que você realmente esteja interagindo, porque influenciar a família é essa concepção profunda de pertencimento à tua família. Ela te pertence, ela é tua responsabilidade.
E você precisa influenciar, interagindo com a sua família, dizendo: olha, eu pertenço ao meu esposo, eu pertenço à minha esposa, eu pertenço aos meus pais, eu pertenço aos meus filhos. Essa família aqui é o jardim que Deus me deu, e eu vou proteger no nome poderoso, no nome incomparável de Jesus. Você pertence à sua família. Minha querida igreja, nós vivemos um mundo do não pertencimento. Por isso é uma sociedade doentia, uma sociedade enferma, porque a gente não se sente pertencente à sociedade. Olha que coisa interessante. Quem mora aqui em apartamento, levante a mão, por favor. Vou te fazer uma pergunta: quantas portas tem a sua casa? Ela não só tem duas, não. Sabia disso? Todas as portas do seu condomínio são suas. Você pertence àquele condomínio. Se você mora em casa, aquele bairro, você pertence a ele. Agora vamos imaginar o nosso contexto maior, que é o nosso contexto familiar. Então eu vou voltar a te dizer: a sua casa não é hotel, não é hospedaria, a sua casa não é restaurante, a sua casa não é um parque de diversão. A sua casa é um jardim, e você precisa entender que você é pertencente a Ele. No jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva, e aí eu vou brincar com vocês, mulheres. Sabe o que é que vocês, mulheres que vão para o céu, querem chegar quando fazer lá, além de ver Jesus? Vocês querem correr para pegar Eva. Perguntar para Eva: mas Eva, você tinha tudo, e você deixou para a gente varizes. Não sei porque o nome é pé de galinha, podia ser pé de qualquer outra coisa aqui nos olhos. Você deixou para a gente dores no parto. Você deixou uma série de coisas quando você tinha tudo. Sabe por que Eva fez o que fez? Ela não se sentiu pertencente do plano de Deus para a raça humana. O mesmo peso da escolha da Eva é o mesmo peso que você tem na sua casa, no seu casamento. Se você errar, você vai gerar muitos problemas. O primeiro braço é o braço do pertencimento. Eu vou insistir nisso, porque você precisamos entender que nós pertencemos a uma família, e vai muito mais além do que contrato, do que vivência, vai muito mais além do que o retorno que o outro pode dar. A ideia de pertencer é a ideia da entrega. A tua família, ela te pertence. E quais são as responsabilidades que você tem para com a sua família? Segundo braço daquele rio, que eu vou chamá-lo de intencionalidade. Eu vou chamá-lo do braço da intencionalidade. Quando eu pedi para vocês, cônjuges, se beijarem, eu pedi por 3 razões. Primeira, vocês estão dentro de uma conferência da família. Segunda razão, tem mulheres que só são beijadas pelos seus maridos quando
o seu pastor, ou um pastor visitante com nome estranho, pede para fazer isso. E terceira razão, é porque você precisa intencionalmente ter encontros com a sua família. Eu vou repetir. Você precisa intencionalmente ter encontros com a sua família. E às vezes, queridas famílias, os nossos encontros são zonas de conforto, são casuais, eles não mexem com a gente no sentido da gente falar assim, olha, hoje eu vou me encontrar com a minha família dentro de uma rotina, mas eu vou me encontrar de tal forma, intencionalmente, que eu vou influenciar o dia, a rotina, as emoções, o coração, a mente, a alma do outro. A gente precisa ter em família encontros intencionais. A gente precisa ter com a família encontros que realmente eles façam diferença, que eles marquem. Maridos, vocês ainda olham para as suas esposas apaixonados. Olham com olhar de carinho, de afeto. Um dia eu fiz um casamento e eu me lembro do noivo. Gente, quando a noiva entrou, os joelhos dele literalmente batiam no outro de tanta emoção, de tanto nervosismo. E aquilo me encantou. Vocês, pais, se encantam nos encontros diários com seus filhos. Vocês, filhos, se encantam nos encontros diários com seus pais, com os seus irmãos, porque nós precisamos ter encontros intencionais dentro das nossas casas. A gente se prepara para tudo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, esposa, e não é te sobrecarregar. E não estou dizendo que você, mulher, não pode trabalhar fora e deve trabalhar fora. Mas qual foi a última vez que você se preparou literalmente para receber o seu marido quando ele chegou do trabalho? Banho tomado, maquiada, perfumada, cheirosa, para surpreender. Qual foi a última vez? Se é que houve uma vez. E você, marido? Tem tido encontros intencionais com a sua esposa, no sentido de abençoá-la? É interessante, né? A gente vai se acostumando com a família. E deixa de viver coisas tão preciosas. Quando o pastor Marcos aqui orou, e antes da oração ele fala sobre Marcos 5, a mulher com fluxo de sangue, aquilo foi um encontro intencional, não só dela com Cristo, mas de Jesus com ela. Eu queria te convidar nessa manhã, a você ter encontros intencionais com a sua família. Eu lembro que um dia, eu fui à escola da filha mais nova, e eu tinha chegado de uma viagem, e quando ela me viu, ela disparou, e me deu um abraço muito apertado. Aí o funcionário da escola perguntou para mim assim, quanto tempo faz que vocês não se veem? Eu digo, 2 dias. E eu entendi nele uma crítica. 2 dias porque ela teve tanta alegria em correr para te abraçar. Eu disse, porque ela foi intencional no abraço dela. A sua família precisa de encontros intencionais. Saia da mesmice. Saia da rotina. Surpreenda o outro. No nome de Jesus. Surpreenda o outro em amor, em afeto, em carinho, em compreensão. Nós precisamos ter dentro das nossas casas encontros
intencionais, porque é isso que Deus faz com a gente todos os dias. Eu vou te lembrar duas coisas. Você já olhou para o céu hoje? O céu de hoje é a mesma tela de ontem? Claro que não. E eu pergunto, por que Deus, o Senhor, tem que todos os dias fazer algo diferente no céu? Isso é intencional. Aí eu queria lembrar com você, Lamentações de Jeremias 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor, elas o quê? Elas são acaso não sermos consumidos, porque elas se renovam, elas não se repetem. Que as suas intenções e os seus encontros intencionais com a sua família se renovem a cada manhã. Terceiro braço do rio. Eu vou chamá-lo de respeitabilidade. Falava para os homens, agora há pouco, sobre a nossa dificuldade de respeitar as diferenças. E eu gosto muito desse lado prático. Vou fazer uma pergunta a vocês, pais. Eu sei que aqui todos os homens são bons cozinheiros. Tenho certeza. Uma igreja como esta, linda como esta, vocês homens têm que cozinhar muito bem em casa. Aleluia! Encontrei uma crente aqui, quem deu aleluia? Levante a mão. Louvado seja Deus, minha irmã, aleluia. Não sei se o seu aleluia é um pedido de socorro ou é de afirmação. É afirmação. Qual foi a última vez que vocês, pais, chegaram para os seus filhos e falaram assim: filhos, vocês hoje vão definir a qualidade da comida de uma refeição? Parece-me, queridos, que filhos não têm estômago, ou não têm preferência. Não é verdade? Se a mulher cozinha, só pensa no estômago do lindão, do cheirosão, do maridão. Se os pais cozinham, empurram nos filhos o que eles querem. Ah, porque berinjela é bom, né? Palmito é bom. Eu vou te falar de uma coisa que eu tenho ódio. Chama-se azeitona. Eu odeio azeitona. Eu odeio. Para mim, azeitona é fruto do pecado. Veio pós-pecado. Estou te perguntando isso. E eu vou te confessar um pecado. Eu tenho vários pecados. Não tenho nenhuma crise com isso. Na minha casa tem, em cada ambiente tem uma televisão. Não tenho nenhum problema com isso, mas nós somos unidos. Não é que lá no quarto, só eu comandava o controle? É. Aí um dia Deus disse: ô, bonitão, a sua esposa, ela também tem preferência. Por que só você? E eu acho interessante, minha querida igreja, que a gente não respeita, às vezes, a individualidade e as diferenças do outro. Que coisa interessante, não é verdade? Porque nós achamos que a família gira em torno da gente. Vou te dar um dado do IBGE. Se você olhar em volta, dentro da igreja, no seu bairro, aonde você mora, tem muito mais viúvas do que viúvos. Sabe por quê? Porque mulher
Fala mais do coração, das emoções, dos sentimentos, do relacionamento. Homens, nós somos mais fechados, por isso nós morremos mais cedo. Aí eu vou te fazer um pedido. Você, marido, se não abrir o seu coração, se não falar de sentimentos, se não falar do relacionamento, se não chamar sua mulher para conversar, você vai morrer mais cedo, e o meu pedido é que você deixe a sua mulher muito bem financeiramente. Vai lá que você morto, ela queira casar de novo. Vai lá que você morto, ela queira conhecer o mundo. Então me faz um favor, deixe a sua mulher muito bem no nome de Jesus. As mulheres ficaram agora empolgadas, hein? A minha preocupação é que elas já estão pensando no seu funeral, então, cuidado. Respeite o outro. Respeite a individualidade e características. Última coisa que eu quero te falar, porque o meu amigaço, pastor Marcos, disse que eu tenho um tempo, e aqui tem um relógio diante de mim. E é isso mesmo, gente, tem um tempo para tudo. Tem tempo para acabar culto. Tá bom? Quarto e último braço. E aí, como a minha descendência é portuguesa, eu vou nadar no molhado. Sabe como você pode influenciar a sua família? Nesse quarto braço, que eu vou chamá-lo de espiritualidade. Sabe como você pode influenciar a sua família? Tendo uma vida espiritual, você com Deus, e você com a sua família. Não existe maior influência para a família que não seja a influência espiritual. Então deixa eu buscar na minha memória, e eu vou brincar com vocês, não é? Um recurso jurássico chamado culto doméstico. Como anda a espiritualidade da sua casa? Qual o tempo que eu e você investimos diante de Deus? A lembrança que eu tenho maior do meu pai, que já está no céu, é que todos os dias eu via o meu pai sentado a uma mesa, lendo a palavra do Senhor. Meu pai fazia culto doméstico todos os dias, às 5 horas da manhã, que era um terror para as crianças, 5 horas da manhã. Não sei o pastor de vocês, mas eu não tenho nenhuma veia musical. Meu pai tinha uma voz ruim, mas não deixava de cantar. Não deixava de zelar pelos 13 filhos que Deus lhe deu. Eita, glória da glória da glória, 13 filhos. Você é intercessor da sua casa, da sua família, você ora. Andressa tinha 12 para 13 anos, e um dia, a gente morava num apartamento, só estávamos eu e ela estava no quarto dela, e ela chegou para mim branca, ela já é branca, ela chegou transparente e disse: pai, é o seguinte, pai, o diabo entrou no meu quarto. Vem cá, aí eu fui. Igreja, quando eu cheguei ali, o negócio estava muito pesado, mas estava muito pesado. E Deus ministrou uma coisa no meu coração que não foi muito fácil. Eu disse: filha, é o seguinte, o diabo entrou no seu quarto, ele não entrou no meu quarto. Essa luta não é minha, ela é sua.
Você vai orar. E eu vou orar. Mas você vai orar dentro do seu quarto, eu vou orar no meu quarto. Um tempo longo depois, ela voltou e disse assim: pai, o diabo já foi embora. Mas eu vou te explicar por que eu fiz isso. Se eu não tivesse levado Andressa a lutar aquela guerra espiritual, na próxima batalha, sabe quem ela iria chamar? O pai dela. Ela disse: não, filha, você tem que aprender a abençoar a sua casa espiritualmente, a lutar espiritualmente, a ser uma menina de Deus espiritualmente. Você tem que saber o que é seu, o que é meu, e você tem que investir espiritualmente na sua casa. Eu quero te pedir que, no nome de Jesus, você influencie espiritualmente a sua casa, a sua família, para que ela seja abençoada, para que ela seja vitoriosa, para que ela seja salva, para que ela seja edificada, para que ela seja curada, para que ela seja conduzida pelo Espírito do Senhor. Abençoe, influencie espiritualmente a sua casa. No Éden, tinha um rio que irrigava o Éden, mas em 4 momentos eles se dividiram, ou aquele rio se dividiu em 4, mas continuou sendo o mesmo rio, a mesma água, gerando a mesma vida, cada um com a sua particularidade. Por isso, o Éden foi tão abençoado, por isso o Éden é tão procurado, por isso o Éden é tão desejado, por isso a família é tão bombardeada, é tão agredida, é tão pressionada. Mas a sua família, no nome de Jesus, vai continuar sendo guardada, abençoada, protegida, preservada. A sua família vai continuar sendo um rio para essa igreja, para essa cidade, para o nosso estado, para o Brasil, para o mundo. A sua família vai continuar sendo um jardim, mas nunca se esqueça de que ali havia um rio, e aquele rio se dividiu em 4, porque é muito melhor a gente entender quem a gente é na família, para que a família seja muito mais abençoada, no nome de Jesus. O meu pedido nessa manhã, a minha oração, é que você seja uma pessoa que influencie a sua família, para que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado, adorado e reverenciado. Deus guarde, Deus abençoe, Deus salve a sua família, e que você dê à sua família a excelente influência que o Espírito Santo tem gerado no seu coração. Amém.